Saudações, meus caros, tudo bem? Bom, como a gente vai iniciar esse ano, né, esse ano letivo ainda de forma remota, nós vamos dar início com o primeiro capítulo do livro de vocês, Filosofia e Verdade. Apesar do capítulo ser pequeno, cabem aqui alguns aprofundamentos significativos, tanto do conceito de filosofia quanto do conceito de verdade. E aí eu começo, óbvio, com a ideia de filosofia. Como vocês bem sabem, a palavra filosofia, do grego philo, amigo ou amor, e Sofia, sabedoria. Então, amigo do saber, amigo da sabedoria, amor pelo saber, amor pela sabedoria. Todas essas são traduções possíveis para a palavra filosofia. E a filosofia surge exatamente num contexto de contrapor uma verdade que, na época dos gregos, há 2600, 2700 anos atrás, era uma verdade que era propagada, que era espalhada, que era contada através dos mitos e era aceita em função da tradição. Que tradição era essa? Era parte da cultura dos gregos, como de certa forma é parte da cultura da maioria dos povos, explicar suas origens a partir das verdades mitológicas. Hoje é muito natural que vocês ouçam a palavra mito e associem a palavra mito à ideia de ilusão, de fantasia, de coisas que não existem. Mas a palavra mito, no contexto de formação da civilização grega ou no contexto de formação de qualquer outra civilização, ela tem validade de verdade. E é uma verdade garantida, sustentada pela tradição. A filosofia, quando ela surge, quando ela se propõe a pensar a realidade, ela o faz baseado não na tradição, mas na razão. Por quê? Porque ela passa então a negar a verdade mitológica e passa a propor uma verdade racional. Então, a filosofia assume o lugar de expressão racional do real. Ou seja, a realidade é aquilo que eu posso pensar, a realidade é aquilo que eu posso perceber, sem disfarces, sem máscaras. Logo, a minha própria consciência, a minha capacidade de pensar, de avaliar a realidade de forma crítica, acaba sendo meu próprio guia para a verdade, para acessar essa ideia de verdade que a filosofia vem então trazer e apresentar. Logo, quando a gente pensa na palavra verdade, a palavra grega que se aproxima desse conceito de verdade é aletheia. E aletheia, do grego, significa aquilo que é. Logo, se você olha para um objeto qualquer, deixa eu pegar algo ao meu alcance, se você olha para esse lápis e eu te pergunto, isso é um lápis, correto? Você vai olhar, verificar e dizer sim, é um lápis. Por quê? Porque você observou e a partir dessa observação crítica percebeu que isso é um lápis. Logo, verdade é o que é. Se eu dissesse para você, isso aqui é uma caneta, não é? Você diria, não, não é uma caneta. Porque apesar de ter praticamente a mesma forma que uma caneta, diferente da caneta que tem uma tinta correspondente à cor que ela tem, isso aqui tem um grafite em seu interior. Logo, o que a caneta vai produzir com a sua escrita é completamente diferente do que o lápis irá produzir com a sua escrita. E como você constatou isso? Observando a realidade. Logo, aletheia significa aquilo que é. No latim,
o conceito se aproxima, apesar da palavra ser outra. No latim, verdade seria veritas. E o que é a veritas? O que é verdade em latim? A descrição precisa e fiel da realidade. Trocando em miúdos, é praticamente a mesma coisa. Só mudam as palavras. Tranquilo até aqui? Se sim, vamos adiante para a gente conseguir amarrar algumas ideias bem interessantes. Um compositor genial, carioca, morto há algum tempo, mas acho que uns 15, 20 anos, uns 20 anos, mais de 20 anos. Cazuza escreveu em uma de suas músicas: Mentiras sinceras me interessam. Percebam, mentiras sinceras me interessam. A licença poética permite que essa frase seja dita e nos pareça inclusive bonita, que a gente até encontre algum sentido nela. Ah, ao invés de me dizer, no momento de fragilidade, uma verdade que vá me machucar, me conte uma mentira sincera que não me faça sofrer tanto. Então, dentro desse contexto, essa frase cabe perfeitamente bem. Mentiras sinceras me interessam. Eu estou frágil, não posso receber as verdades que me lançariam ao chão. Mas se a gente está discutindo filosofia, mentiras sinceras não devem prevalecer, não devem interessar. Por quê? Primeiro, elas não existem. Se o conceito de verdade é aquilo que é, ou veritas, a descrição fiel e precisa da realidade, mentira é exatamente o oposto, o ocultamento da realidade, dessa mesma realidade. É esconder a verdade, é ocultá-la, é mascará-la, é cobri-la para que ela não seja descoberta. Logo, quando eu aceito a ideia de que a mentira pode existir, eu estou aceitando a ideia de que eu posso esconder a verdade. E aí vem uma pergunta muito interessante, está aqui no slide para vocês acompanharem. A verdade, entre aspas, conhecida por povos antigos, pode ser considerada uma ilusão? Essa é uma pergunta que, se a gente estivesse agora em sala de aula, geraria uma discussão, um bate-papo muito interessante. Por quê? Porque imagina o seguinte, eu li um livro há um tempo atrás, vou relê-lo inclusive esse ano, Mito e Realidade, de um pesquisador chamado Mircea Eliade. Ele começa o livro dizendo que o mito e as crenças que amparavam o mito dos povos antigos são pensamentos que, apesar de hoje nos parecerem fantasiosos e ilusórios, para aqueles povos isso era a mais perfeita verdade. Ao narrarem os mitos de origem, os mitos fundadores de suas civilizações, os povos verdadeiramente acreditavam em cada um deles. E aí você deve perguntar: caramba, mas como as pessoas acreditavam que deuses comandavam a vida dos mortais? Como eles acreditavam que se alguém era abatido por uma doença mortal foi um castigo de um deus? Como eles poderiam acreditar que alguém que estava navegando e enfrentou uma tempestade e naufragou foi vítima da fúria de Poseidon, deus dos mares? Como? E aí eu faço uma outra pergunta. Como então, até hoje, com toda a tecnologia que nós temos, as pessoas continuam a dar créditos a São Pedro quando chove? Por que as pessoas continuam a acreditar, ou seja, dar crédito a Santo Antônio quando alguém arruma um casamento? Percebe? Como, por mais que a gente tenha avançado tecnologicamente em termos de conhecimento, a gente ainda permanece vinculado às verdades tradicionais.
e elas são parte da nossa cultura. Então, da mesma forma que as gerações futuras talvez nos achem bobos, não ingênuos, seria a palavra mais adequada, eu acho um equívoco olhar para a antiguidade clássica e julgar aqueles povos ingênuos. Eles só não tinham a bagagem de conhecimento e as tecnologias que nós temos hoje. Mas na ausência desse conhecimento e dessa tecnologia, seus conhecimentos por si só bastavam. Então, não. As verdades daqueles povos não eram ilusões. As verdades daqueles povos eram verdades ligadas ao contexto histórico dos quais eles faziam parte. Tá claro? Então, vamos ao próximo tópico. Um filósofo alemão do Iluminismo chamado Immanuel Kant, natural da cidade de Königsberg, no interior da Alemanha, um dos filósofos mais importantes da filosofia moderna contemporânea, ele abominava a mentira. Para ele, a mentira era a degradação máxima das relações sociais. Por que Kant abominava a mentira? Porque Kant defendia a ética. E, para Kant, os valores sociais e a ética são fundamentais para a vida de forma harmônica em sociedade. Se, por qualquer motivo que seja, eu permitir que a ética seja ferida, que a verdade seja ferida, que a mentira vença, eu estou ferindo as relações sociais. Eu estou ferindo a harmonia que deve prevalecer nas relações sociais. Logo, eu estou colocando em risco as próprias relações sociais. Então, Kant vai menosprezar, abominar, odiar a mentira, porque ele entende a mentira como algo nocivo para o bom funcionamento da sociedade. Tenham isso em mente. Óbvio que vocês irão estudar Kant a fundo no final do segundo ano, início do terceiro. A gente faz uma discussão profunda sobre Kant ainda no campo da ética. E no terceiro ano vocês discutem Kant novamente sob a perspectiva do direito. Ou seja, o pensamento kantiano aplicado ao direito. Tranquilo? Bom, uma outra filósofa genial, essa judia alemã, que foge inclusive da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial para não ser morta. Hannah Arendt disse que a verdade é sempre superior e mais importante que a mentira. Partindo da ideia de que a verdade, por ser a expressão da realidade, ela é o que é. Você não precisa contar uma bela história para falar a verdade. Você diz e pronto. Ela se sustenta por si só. A mentira, ela é, por natureza, uma invenção. E para parecer mais séria, para parecer mais convincente, você tem um trabalho maior para florear, para torná-la mais parecida com a ideia de verdade. E qual é o risco? Quanto mais você mente, mais você vai precisar tomar cuidado com os pontos da mentira que construiu para continuar mentindo. E isso vai tomando uma proporção muito maior do que você tinha calculado ao contar a primeira mentira. Por isso, Hannah Arendt vai dizer que a verdade é sempre superior à mentira, em qualquer situação. E o que é interessante, vocês já repararam que ninguém, absolutamente ninguém, e aí, sinceramente, eu não conheço nenhuma exceção, se vocês conhecerem, coloquem essa questão na próxima live. Eu não conheço ninguém que minta para se diminuir, para diminuir a si mesmo. Eu não conheço ninguém que minta para apresentar suas fragilidades e defeitos. As pessoas normalmente mentem em benefício próprio. As pessoas mentem para corrigir uma deficiência sua, uma fragilidade, uma incompetência.
Quem mente, mente sempre para se beneficiar, nunca para se expor, para se prejudicar. Logo, a verdade, mais uma vez, é mais relevante do que a mentira. Porque não adianta você mentir que é um gênio e, ao se posicionar em público, demonstrar-se um perfeito idiota. É melhor reconhecer as limitações e tentar aceitar as ajudas para se tornarem pessoas melhores. Do contrário, terá um trabalho imenso por nada. Porque um ditado popular nos conta que a mentira tem pernas curtas. Ela nunca corre longe o suficiente. Mas, dentro da filosofia, um filósofo clássico da antiguidade, um dos mais importantes da história da filosofia, Platão, defendeu a ideia de que os políticos deveriam ter o direito de mentir. Mas essa mentira contada pelos políticos deveria ser apenas em benefício do Estado e tendo como objetivo o bem comum. Se esse fosse o objetivo da mentira, os políticos estavam isentos da responsabilidade, poderiam mentir à vontade, mas nunca para benefício próprio, sempre tendo como objetivo o benefício do Estado, o benefício das pessoas que dependem do Estado, das pessoas que vivem naquela sociedade. Tranquilo? Como eu disse, o capítulo é relativamente curto. Eu os convido a lerem um pouco o capítulo, estudarem com calma, analisarem esses conceitos, aletheia, veritas, refletirem sobre eles, respondam às atividades do capítulo. Se ficar alguma dúvida, anota no caderno para a live que nós teremos daqui a 15 dias. E aí eu vou tranquilamente tirar essas dúvidas. No mais, eu me despeço de vocês, fico por aqui e em breve a gente se encontra. Fechado? Valeu então, galera. Forte abraço e tchau, tchau.